Sexto ano, nesta quarta aula, nós vamos continuar falando de Grécia e também continuaremos a falar de Atenas, da cidade de Atenas, que foi uma das principais cidades da Grécia Antiga. Na aula passada, nós vimos como foi o surgimento da cidade de Atenas, vimos como que era a sua organização econômica, sua organização social, os grupos sociais que havia em Atenas, os eupátridas. Nós vimos também os demiurgos, os metecos, os escravizados, cada função que esses grupos tinham dentro da sociedade, e também vimos algumas formas de política que existiram na cidade de Atenas, começando pela monarquia, passando pela aristocracia, um governo de poucos, também em alguns momentos a tirania e por fim a democracia. Nós paramos então falando sobre a democracia. E nesta aula nós falaremos apenas da democracia ateniense, porque é lá que nasce a democracia, que é esta maneira que nós utilizamos até hoje para controlar e distribuir o poder. Então nós vamos lá para a democracia ateniense. Bem, lá por volta do século 6 a.C., a cidade de Atenas vai passar por uma grande crise. E por conta das crises, os demiurgos e os escravizados começaram a sofrer mais. Lembrando que existia duas formas de se obter escravos, né, em Atenas. Uma era prisioneiro de guerra, outro era por dívida. Isso é importante porque muitas pessoas gregas, atenienses inclusive, às vezes até do grupo dos demiurgos, ao fazer uma dívida e não conseguir pagar, eles eram escravizados. Os demiurgos, que eram aqueles pequenos proprietários de terra, aqueles pequenos agricultores e também alguns comerciantes, já não participavam da política. Quando se tornavam escravos, piorava ainda mais a situação. Mas tanto demiurgos quanto escravizados não participavam da política. E como a situação de vida deles era muito precária, estava ficando cada vez pior, eles começaram a exigir mudanças, queriam melhorias de vida. Então, lembro que durante crises era possível escolher uma pessoa para governar sozinho, ter amplos poderes em suas mãos, e essa pessoa era a que recebia o título de tirano. Então, nesses momentos de crise, havia tirania. Como nós estamos aqui no momento de crise, no século 6 a.C., um homem chamado Solon será escolhido como tirano, como o legislador. E ele vai tentar resolver a crise. E a sua tentativa passou por algumas mudanças, como, por exemplo, a proibição da escravidão por dívida. Isso já era uma melhoria muito grande, certo? Porque aí deixa de se escravizar o próprio ateniense. E também passou a mudar a forma de dividir a população. Até então, a divisão era por nascimento. Então, se você nascesse no grupo dos eupátridas, você participaria do grupo dos eupátridas até a morte. Se você não fosse do grupo dos eupátridas, mas tivesse lá alguma renda, tivesse lá uma produção agrícola, você seria então dos demiurgos. E assim por diante. Se fosse um estrangeiro, metecos, e assim por diante. Agora, qual é a novidade? Essa divisão agora já não é mais por nascimento. Essa divisão é por renda, ou seja, pelo quanto a pessoa ganha ou produz de riqueza. Com essas mudanças, os mais prejudicados vão ser os eupátridas. O eupátrida é eupátrida porque ele é herdeiro de uma grande propriedade de uma pessoa que um dia foi possivelmente o rei ou uma pessoa de nobreza na cidade de Atenas. Todos eles descendentes de um rei. Nós vimos isso na aula passada. Então veja, para ser um eupátrida você precisa ser herdeiro de um antigo rei, quando havia ainda monarquia na cidade de Atenas. É um posicionamento na sociedade por nascimento. Você é ou não é eupátrida, porque a partir do seu nascimento, se você é descendente do rei, você é eupátrida. Se não é descendente do rei, não é eupátrida. O que acontecia é que até esse momento, só pelo fato de ter nascido como um descendente de um rei, você logo tem privilégios. O que o Solon fez? Tirou todos esses privilégios. O privilégio agora, as vantagens dentro da sociedade é pela quantidade de riqueza que você tem. E aí é claro que haverá disputas pelo poder, haverá alguns conflitos.
Quando há conflitos, claro que a crise vai aumentar cada vez mais. Por conta disso, haverá então vários tiranos assumindo o poder. Como a posição de tirano é temporária, o tirano assume, não consegue, ele é substituído. O outro não consegue, é substituído. Então, assumiram vários tiranos dentro desse período. Até que chegou em 508 a.C., com um outro tirano, outro legislador chamado Clístenes. Ele assume o poder e vai promover mais algumas mudanças, como, por exemplo, dividir a população da cidade em tribos. Então, para facilitar a administração, ele dividiu em tribos. No grego, tribo é demos. Então, essas 10 tribos eram, no grego, 10 demos, certo? E, além disso, criou algumas instituições, como, por exemplo, o Areópago. O Areópago era um conselho de aristocratas, ou seja, um grupo de aristocratas. Lembrando que aristocratas são aqueles grandes proprietários de terras, eupátridas, herdeiros de grandes proprietários de terra. Então, eles continuam com o poder, veja, não desapareceu o poder deles. Então, o Areópago é um conselho de aristocratas. Qual é a função do Areópago? Ser chamado em momentos de crise, porque só o tirano não está dando conta do recado, para poder debater e discutir problemas da cidade, problemas da polis. E aqui vem um ponto importante. Lembra que na Grécia, polis, a cidade é chamada de polis. E quando essas pessoas se reuniam para discutir assuntos da polis, eles estavam fazendo, então, política. Então, a palavra política vem da palavra polis. Então, quando na Grécia Antiga eles debatiam assuntos relacionados à cidade, ou seja, debatiam assuntos relacionados à polis. Isso era fazer política. Além do Areópago, ele criou também a Eclésia. Também era um conselho, também era uma assembleia, porém essa assembleia era a assembleia do povo, tá certo? Das camadas mais baixas da população. A Eclésia se reunia lá na praça, lá na Ágora. Lembra que na aula passada eu falei sobre a organização das cidades? Então, eles se reuniam então, lá na praça da cidade, a Ágora. E eles se reuniam lá para deliberar os problemas, os assuntos sobre a cidade, para também fazer a política. Lembrando que na Grécia Antiga, o bem visto pela sociedade era você ter um pensamento coletivo. Então, fazer política na Grécia Antiga era muito bem visto pelas pessoas. Se preocupar com os assuntos da cidade, se preocupar com os assuntos da polis, se preocupar com os assuntos coletivos, tá certo? Então, era muito bem visto. Aquele que não priorizava, não colocava em primeiro lugar os assuntos da cidade, da polis, é porque ele colocava os assuntos individuais em primeiro lugar. Ou seja, ou você coloca como prioridade as questões coletivas, ou você coloca como prioridade as questões individuais. Na cidade de Atenas, quem colocava como prioridade as questões individuais era mal visto, era mal falado. E essa pessoa era chamado, na cidade de Atenas, ou na Grécia, de idiota, que posteriormente dará, na nossa língua, a palavra idiota. Então, o idiota, para o grego, era aquele que se preocupava primeiro com as questões individuais e não se preocupava com os assuntos coletivos. Portanto, o idiota era aquele que era contrário à política, ao que não fazia a política. Então, lá na Eclésia, eles debatiam e discutiam algumas soluções e algumas leis, mas quando eles debatiam as leis, ela ainda não passava a valer de imediato. Ela era enviada para um outro grupo que era chamada de Bulê. E a Bulê era também conhecida como o Conselho dos 500. Então era formada por cidadãos eleitos, de preferência mais velhos, que representavam as 10 demos. Então, das 10 tribos, das 10 demos que havia na cidade de Atenas, escolhia pessoas para representar essas tribos lá na Bulê, no Conselho dos 500. Então, eles analisavam as leis que a Eclésia propunha. Então, as pessoas iam lá, todos os cidadãos podiam ir participar da Eclésia. Todos os cidadãos, todos que eram considerados cidadãos.
Claro, nem todo mundo era considerado cidadão, eu vou falar disso mais adiante. Mas quem era cidadão ateniense, todos podiam ir na eclésia, debater as leis. Quando eles chegassem numa conclusão, eles mandavam então para a Bulê. A Bulê analisava as propostas recebidas da eclésia. Podia rejeitar ou podia aprovar. Se ela fosse aprovada, ela era enviada para os magistrados, ou seja, para aquele que estava governando a cidade naquele momento. Se fosse um legislador, lá um tirano, seria enviado para ele, para que ele pudesse colocar a lei em prática. Uma outra instituição que vai ser criada vai ser a Elieia, que era um tribunal popular. Bem, não adianta você ter leis e não ter pessoas que vai julgar quem fere a lei, quem descumprir a lei. Então, eles escolhiam 6.000 cidadãos da cidade para exercer a função de juiz. Então, veja, era dos próprios cidadãos que saíam aqueles que iam julgar as outras pessoas. Bem, como agora há uma participação das tribos, das pessoas, dos cidadãos na tomada de decisão, como as pessoas podem discutir as leis e fazer as leis, vai nascer então daí o poder das tribos, o poder do povo, portanto, democracia. Então a palavra democracia que nós usamos até hoje, poder do povo, ou lá na Grécia, o poder do povo que moravam nessas 10 tribos, o poder da tribo, tá certo? Então os cidadãos são partes de uma tribo, essa tribo representa então todo o povo, todos os cidadãos, e aí como eles estão decidindo as questões da cidade, então o poder está na mão deles. Então nasce aí a democracia que nós usamos até hoje. O auge da democracia vai ser de 461 a.C. a 431 a.C., no governo de Péricles. Bem, só que a democracia de Atenas é bem diferente da democracia de hoje, a começar que a democracia deles era considerada direta, ou seja, todos os cidadãos participavam das votações. Claro que hoje isso é impossível. Imagine só, imagine que todos os cidadãos de Congonhal, quando fosse discutir uma lei para a cidade de Congonhal, todos os cidadãos fossem lá na praça discutir. Vai ter como colocar 11.000 pessoas lá na praça para discutir? É muito difícil. Como nós não temos condições de irmos lá, nós escolhemos alguém para fazer isso. Só que essa pessoa não vai na praça, ela vai num lugar específico, que é a Câmara. Então, na sua cidade, em Congonhal, tem lá a Câmara dos Vereadores. Por que existem os vereadores na cidade? É porque a população da cidade não pode ir lá na Câmara para poder votar todas as leis, toda semana ir lá na Câmara votar. Então, o que eles vão fazer? O que os cidadãos vão fazer? Escolhe algumas pessoas, essas pessoas têm um cargo, nos dias de hoje, né? O cargo de vereador, e aí essas pessoas vão votar representando os demais, tá certo? Então, só aquele grupo vai lá na Câmara e vota representando todo mundo. Aí, claro, algumas pessoas podem concordar ou discordar das leis que são e eram aprovadas. Mas uma vez que foi aprovada, mesmo que você discorde dela, você tem que respeitar. Tá? Então as leis ela devem ser respeitadas por todos. Então, se a gente obedecer só aquelas leis que a gente concorda, não vai funcionar, não vai adiantar nada. Então, as leis existem para ser respeitadas, para colocar ordem na sociedade. No caso da Grécia, além das punições que as leis previam para caso de desobedecê-las, existia uma mais radical que era expulsar a pessoa da cidade. Tá? Tinha um exílio, a pessoa era expulsa da cidade por desobedecer. Um problema que começou a surgir era o seguinte: quem participava da política, ou seja, dos assuntos da polis, não recebiam para isso, certo? Era sem remuneração. Isso é um problema para os mais pobres, porque veja, o mais pobre não pode deixar o seu trabalho para poder ir lá votar, tá certo? Significa que ele não vai lá discutir os assuntos da cidade, então ele não vai ter condições de defender seus interesses. Quem vai lá é quem não precisa trabalhar. E esses que não precisam trabalhar vão fazer leis que só beneficiam o seu grupo. E os mais pobres, que são mais numerosos, nunca vão conseguir participar das tomadas de decisão, tá certo? Até que, para resolver esse problema, os membros da Bulê, que é aquele que era representado por 500 pessoas vindo das 10 demos, das 10 tribos, passaram a receber uma ajuda de custo. Aí uma pessoa mais pobre pode deixar o seu trabalho para poder ir lá participar da política, tá certo? Porque senão exclui os mais pobres. Isso é um problema que muita gente discute hoje, né? Ninguém gostaria de ver um político, como muitos acontece no Brasil, de receber salários exorbitantes, salários exagerados.
Mas tirar o salário ou colocar um salário muito baixo vai privilegiar quem já é muito rico. Então, as pessoas mais pobres vão evitar participar da política porque não terão condições de sobreviver com baixo salário. Logo, eles não vão conseguir defender o seu grupo, beneficiar o grupo dos mais pobres. Então, isso é um problema antigo, tá certo? E é uma falha acreditar que salário baixo para político resolve os problemas. Pode ser uma armadilha, pode ser que piore a situação, porque os mais pobres vão deixar de participar. Em 395 a.C., teremos os membros da eclésia também recebendo pagamentos, tá? Para beneficiar os mais pobres, tá certo? Porém, vocês perceberam até agora que só participou desse movimento todo da política quem era chamado de cidadão ateniense. O cidadão ateniense era muito valorizado na cidade. E desde criança ele era preparado para a política, ele era preparado para a vida pública. Para esse preparo, ele frequentava algumas escolas. Qual que era o grande problema dessa democracia ateniense? Tá certo? Que ela já nasce, a democracia já nasce com falhas, e aqui nós temos uma delas. Porque não era todo mundo que morava na cidade de Atenas que era considerado cidadão ateniense. O grupo de pessoas consideradas cidadãos atenienses era bem restrito, era bem pequeno. Por quê? Primeiro, precisava ser homem. Logo, as mulheres não são consideradas cidadãs. Logo, não participam da tomada de decisão da cidade. E, consequentemente, não pode defender coisas relacionadas ao universo feminino, por exemplo. Certo? Um outro requisito para ser cidadão de Atenas é, evidentemente, ser nascido em Atenas. Veja, hoje, basta nascer num lugar, nasceu no Brasil, você é brasileiro. Certo? Então, a cidadania é por nascimento. Naquele caso, além de ter que nascer, você tinha que ser homem, certo? Então, se não é homem, não é considerado cidadão. Um outro detalhe, tem que ser filhos de pais e mães atenienses. Então, veja, nasceu em Atenas, mas o pai é de outra cidade, não é considerado cidadão. A mãe é de outra cidade, não é considerado cidadão. Então, para ser cidadão, tem que ser, além de nascido em Atenas, tem que ser homem, e os pais têm que ser nascidos em Atenas também. Tá certo? Portanto, eram excluídos da política quem não era cidadão. Logo, as mulheres, os escravizados e os estrangeiros não participavam da política, eram excluídos da política e, portanto, não podiam se defender. Os estrangeiros, além de ser proibidos de participar da política, eram proibidos de casar com atenienses também. Homens, mulheres não podiam casar com homens e mulheres atenienses. Tá certo? Então, participar da política, eu já disse, não, eles eram proibidos. E eram obrigados a pagar os impostos e também prestar o serviço militar. Ou seja, tinham que participar do exército de Atenas, tá certo? A vida do estrangeiro em Atenas não era muito fácil. Então por que iam pessoas de fora para lá? Porque a cidade era rica. Então, apesar de todos esses problemas, valia a pena morar em Atenas por conta da riqueza, da possibilidade de ter uma vida um pouco melhor na cidade de Atenas, apesar das crises. Então veja, se a cidade de Atenas, que era uma das principais, tinha esses problemas, outras cidades menores tinham problemas ainda maiores, ainda mais graves, tá certo? Então o que sobrava para os estrangeiros? Trabalhar no comércio ou trabalhar com artesanatos, fazer artesanatos. Muito bem, então aqui nós terminamos a nossa aula sobre a democracia ateniense. Na próxima, nós encerramos essa unidade falando sobre a cidade de Esparta, que foi uma outra cidade muito importante na Grécia Antiga, disputando o poder, inclusive com a cidade de Atenas. Elas serão rivais, haverá conflito entre elas. Na próxima aula, nós vamos conhecer mais sobre a cidade de Esparta.